Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vejam só, na aula de hoje de educação financeira, a gente vai continuar trabalhando o empreendedorismo, tá? Sendo que hoje a gente vai ler uma fábula, tá? A raposa e a cegonha, para vocês entenderem um pouquinho o que aconteceu. Veja só, a raposa convidou a cegonha para jantar, disposta a pregar uma peça na outra. Serviu sopa num prato raso, tá? A raposa serviu a sopa num prato raso. Enquanto a raposa comia a valer, como ela comia bastante, a cegonha, com seu bico enorme, não conseguia provar nada, tá? Nenhuma gota que fosse da sopa. Ficou morrendo de fome, é, com o estômago a roncar, mas não disse nada, tá? Então, ela passou a noite todinha sem comer, tá? Porque não conseguia comer por causa do bico que era muito grande e a sopa que a raposa serviu foi num prato raso, certo? Então ela não conseguia comer. É, no dia seguinte, um pombo-correio, tá? Entregou um bilhete para a raposa, no qual estava escrito o seguinte: venha jantar em minha casa hoje à noite. Aí assinou a cegonha, tá? A raposa aceitou o convite e na hora marcada estava lá, tá? Cheia de gentileza na casa da cegonha. Sendo que quando quando se sentava à mesa, tá? É, a raposa teve uma decepção. Por que ela teve essa decepção? Porque o delicioso ensopado de carne que a cegonha tinha feito, tá? É, foi servido na casa da cegonha, foi servido foi servido em uma tigela grande, tá? E funda. E como essa jarra era muito funda, a raposa não conseguia se alimentar, tá? Porque além de ser uma tigela, uma jarra grande, tá? E funda, ela era bem estreita. Então, o bico da cegonha conseguia colocar o bico dentro dessa jarra e se alimentar. Já a raposa não conseguia fazer isso, tá? Por quê? Porque ficava mais difícil para ela se alimentar. A mesma coisa que a raposa fez com a cegonha, e a cegonha ficou sem se alimentar, por conta que o prato que ela foi servido sua sopa foi um prato muito raso, tá? E como ela tinha um bico muito grande, ela não conseguia se alimentar. A mesma coisa a cegonha fez com a raposa. Ela serviu, ao contrário, serviu em uma jarra grande, tá? Funda, e ela bem estreita. Então, só quem conseguia colocar o bico era a cegonha. A raposa não conseguia se alimentar. O que é que eles querem mostrar com isso, tá? Porque aí posterior a isso, a raposa foi embora bem antes do que ela esperava, tá? Que ela esperava se fartar bastante na casa da cegonha. Mas não foi isso que aconteceu. Então, a raposa voltou para casa e a cegonha pregou uma lição na raposa, tá? Qual é a lição? Qual é essa moral da história? Veja só. Olha, trate os outros da mesma forma que você deseja ser tratado. Então, se você deseja ser tratado de uma forma, então trate a pessoa da mesma forma. Na história, a raposa quis pregar uma peça na cegonha e, posteriormente, a cegonha pregou a mesma peça com a raposa para mostrar a ela que ela não deveria fazer isso, tá? Então, como a gente quer empreender uma coisa, a gente também tem que ver qual é o público-alvo que você vai atingir, tá? Não só pensar num público para se trabalhar determinado produto. Você tem que ver no geral o que o mercado está necessitando, quais são as dificuldades que as pessoas têm, dependendo do produto que você for criar, para facilitar para todos e não pensar só apenas em um público. Você tem que pensar no público em geral. E para isso você tem que fazer uma pesquisa antes, analisar antes que tipo de produto que você for vender vai ser adepto para as pessoas, se esse produto vai ser bem visto, né, no comércio, se vai vender bastante ou se não vai vender. Então, para se planejar, para se criar um empreendimento, você tem que avaliar todas as situações e ver o que realmente precisa ser feito, o que público você quer atingir, tá? Exemplo, eu quero atingir um público infantil, então vou ver o que é que aquele público infantil
está vestindo, que está calçando, que tipo de brinquedo eles gostam, que brincadeira eles gostam, tá? Ou o público adulto, feminino ou masculino, qual é o estilo de roupa que é mais usado, quais são tipo de sapato, tá? Qual produto que sai mais, se é um determinado produto, um tipo de estampa. Então a gente tem que avaliar várias coisas e quais são os produtos que a gente vai colocar no mercado, tá? Então, para você empreender, tem que, além de ser inovador, tá? Tem que ver o que o mercado está necessitando, tá certo? Lá na plataforma, eu vou deixar a atividade para vocês. Espero que tenha entendido nossa fábula de hoje, o que ela quis contar para a gente, tá? Até a próxima aula. Beijos.